Nós temos sempre o mesmo objetivo: agradecer e exaltar aquele que vive e reina em todo o tempo. É tão maravilhoso podermos ver os irmãos também, contemplarmos. Isso é algo assim de um preço inestimável. Vermos os irmãos e podermos congregar, adorar e exaltar ao Rei Eterno. Mas quando entendemos que na presença do Senhor sempre há um cálice de bênçãos reservado para as nossas vidas, então nós entendemos a importância de estar na igreja como corpo de Cristo. Alguém disse que servir a Deus exclui a necessidade de estar na igreja. Estar na igreja significa estar em comunhão. Estar na igreja significa entender o sentido do que é corpo. Estar na igreja significa, se o meu irmão está mais fraco, eu quero orar por ele. Se eu cheguei fraco, eu sei que consigo sentir que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e no momento em que nós nos unimos no mesmo propósito, coisas extraordinárias acontecem. Sabe, meu irmão, é aquele sentimento e aquela configuração gloriosa de coisas que Deus faz no mover do corpo de Cristo. As coisas vão acontecendo pela ação, propósito do Espírito Santo. Então nunca desvalorize esse momento, porque ele é ímpar. Aquilo que Deus tem para você hoje não se repetirá. Hoje não. Talvez no próximo culto ele tenha outra bênção. Mas aquele que não veio hoje, talvez por uma circunstância pequena, talvez não fosse tão agravante. Por mais que possa desfrutar daquilo que possa ser filmado, não será a mesma coisa, porque entre nós há um mover que vem do Espírito Santo. Entre nós Jesus está, e quando a igreja de Deus se reúne, há um poder que emana do trono de Deus, que faz com que a cada momento do culto, o Espírito Santo vai tocando e vai dizendo: eu tenho isto para você, eu tenho isto para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho solução para este problema, para esta inquietação. Porque o Espírito Santo de Deus sabe aquilo que nós viemos buscar. Nunca espere do pregador que ele tenha conhecimento do que você precisa, porque ele não sabe sequer muitas vezes o que ele precisa. Mas eu digo para você, o Espírito Santo sabe o que você veio buscar. E eu posso profetizar dizendo: ele tem para te entregar nessa noite. Ele tem para te entregar. Livro de Hebreus, capítulo 13. Um texto bastante conhecido, eu já ministrei ele em estudo bíblico, mas eu quero trazer hoje umas coisas que Deus falou no meu coração. Hoje, desde o período da manhã, quando eu comecei a meditar. Hebreus capítulo 13, todo capítulo ele trata de momentos onde fala sobre a caridade fraternal, onde fala sobre hospitalidade, onde fala sobre que os nossos costumes sejam sem avareza. Ele vai trazendo uma série de preceitos importantes na vida cristã. E é interessante que de repente, quando nós lemos no versículo 8, ele sai de todo um contexto e ele fica um texto desconexo, sem contextualização. A gente fica sem entender. Sabe quando você de repente está conversando com alguém e de repente você está falando para a pessoa assim, a respeito do teu trabalho: no meu trabalho estão acontecendo isso, essas coisas. E a pessoa daqui a pouco fala assim para você: que horas nós vamos almoçar? Que horas nós vamos almoçar? Eu estava falando sobre o trabalho, sobre algumas situações no meu trabalho, na minha empresa. E de repente a pessoa muda de assunto do nada e você até responde, né? Não,
Vamos almoçar, 13 horas. Mas o assunto era totalmente desconexo daquilo que se estava falando. Às vezes acontece. De alguém de repente entrar num assunto que não tem a ver com aquilo que você estava conversando. E aqui esse texto do capítulo 13, de repente, o escritor de Hebreus, ele diz no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu não sei te dizer por quê, porque todo texto fora do contexto pode virar um pretexto, mas todo texto, aquilo que nós trabalhamos na palavra de Deus, ela vem contextualizando, e aqui ela tem uma quebra de todo tipo de contextualização, e de repente o escritor diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E depois começa a falar de outras coisas. Mas ele diz algo que é uma realidade, que é uma verdade. E eu quero falar para você a respeito dessa verdade entre toda a palavra de Deus, que é a verdade escrita para nós. E quando nós mergulhamos nesta palavra, mergulhamos nesta verdade, nós conseguimos encontrar riquezas que não existem aqui na terra. Nós conseguimos encontrar riquezas espirituais profundas, e que nós achávamos, talvez outrora, inacessíveis, mas hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo, essas riquezas estão abertas para nós. Porque Jesus, que é a fonte, se manifestou como vida para cada um de nós. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Por tudo aquilo que o Senhor já realizou neste lugar. Pelos momentos de adoração, de exaltação, de glorificação ao Teu nome. Nós não temos outro bem além de Ti. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Digno de louvor. Santo. Santo em todo tempo. Senhor absoluto do ontem, do hoje e do amanhã. O tempo, Senhor, para Ti é totalmente diferente do nosso tempo. Tu não mudaste, Senhor. Tu não mudaste, Senhor. O mesmo amor, desde o início da criação, onde Tu já estavas, ó Cristo, Filho de Davi, o nosso Senhor, o nosso Jesus. Até hoje Tu se apresentas no meio do Teu povo. E através do Teu Espírito Santo, quando proclamamos este nome, tudo muda, tudo acontece. Porque no Teu nome, Senhor, há poder. Porque Tu continua sendo o mesmo. O mesmo. Nunca mudaste. E se faz presente na vida de cada um que Te diz: eu Te recebo como meu Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Sopra o Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a Tua glória. Vem manifestando, Senhor, através do Teu poder, ó Pai. Curando, libertando. Trazendo, Senhor, esperança para aquele que entrou desesperançoso. Vem, Senhor, nós estamos aqui e queremos ouvir. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus.
sim, alegre e atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me, diga para o Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre e atento ao teu mandar. Deixa Deus falar ao teu coração. Só Ele sabe que você veio buscar o que você precisa hoje nessa noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse versículo desconexo nos ensina grandes coisas. Nos ensina que nós vivemos num mundo, meu irmão, onde tudo muda. Eu estava pensando esses dias algumas coisas que eram totalmente hollywoodianas, é que fala? De Hollywood. Que nós víamos só nos filmes, estão acontecendo. Hoje, drones estão indo ao ataque nas guerras. Coisas que nós víamos nos filmes, nas séries, estão acontecendo. O mundo, as coisas evoluem ou involuem, infelizmente, em alguns contextos. O mundo está se alterando de uma forma quase que diária. A involução certamente era por conta do distanciamento das pessoas dos valores que estão se perdendo. Valores como moralidade, ética, respeito estão perdendo a sua valorização, digamos assim, para ser redundante. Então algumas coisas estão evoluindo em patamares altíssimos, mas outras estão se perdendo, estão se denegrindo, e nós podemos olhar para o nosso próprio país e vemos isso. Não precisamos ir muito longe. O tempo está passando. É natural que mudanças também aconteçam. Nós precisamos nos policiar com relação a essas mudanças para que não percamos os valores já conquistados. Nós, como pessoas, dia após dia nós vamos enfrentando muitas vezes situações novas, algumas delas até nos atemorizam, nós dizemos, eu não sei se eu consigo, estou preparado para isso. Fisicamente, à medida que o tempo vai passando, fisicamente nós vamos nos debilitando, vai sofrendo algum tipo de atrofiamento. O tempo vai passando, e ali a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Jesus, Ele não sofre consequências relacionadas ao tempo como nós sofremos. Esses tempos até no retiro, eu fiquei pensando depois comigo, eu dava risada de mim mesmo. Aqui o Gustavo já desceu, né? Vamos lá jogar bola, o Gustavo está bem animado, assim como todos os jovens. O Rian está aí, desceu também, né? Vamos jogar bola, vamos lá pastor, vamos. Eu quase falando não e falando vamos lá jogar bola, brincar lá no retiro, né? Que o retiro tem toda a parte espiritual, e tem toda uma parte também de diversão. O Zenilton não arriscou, né? Fez muito bem, meu irmão. E lá vai o pastor Silvio. Daí eu fui lá, peguei o pessoal tudo com descalço. Eu falei, não, eu sou sênior, eu posso usar o tênis. Aí me vesti bonitinho. Quem chegou a falar, pastor Silvio vai jogar muito. 10 minutos. 10 minutos. Quase que eu não peguei na bola, viu, Mário? Quase que eu não peguei na bola.
Pessoal, eu falei assim, eu vim jogar bola, eu estou numa corrida de Fórmula 1. Passavam para lá, passavam para cá. Quando eu pensava em ir para lá e já estava para cá, eu falei, misericórdia, Jesus, só o sangue de Jesus. Que eu estou fazendo assim, estou bonitinho. Eu estava totalmente preparado para um jogo de futebol, a aparência era linda. Porém, nada. Você entendeu? Quem joga a bola lá é outro pastor, é um baixinho, pequenininho. Aquele lá joga ainda, viu? Aquele joga. Mas eu olhei para o tênis e falei, está do mesmo jeito. O tempo passa. Tem uma irmã minha que resolveu ser acadêmica. Acadêmica não, de academia, né? Só falar acadêmica, só quis encher a... Aí eu comecei, falei, eu vou fazer, que eu preciso fazer alguma coisa. Depois daquilo, eu preciso fazer alguma ginástica agora. Aí comecei, cheguei lá. E quando você vai na academia é assim. Você põe aquela roupa combinando, bonito, né? Cinza com cinza. Você chega lá, o pessoal que olha fala, isso aí levanta é muito, ó, pelo jeitão, ó. Pela roupinha que ele veio, tudo combinando. Aí o cara falou assim para mim, você sabe o que é uma supina? Eu falei, há muito tempo eu já fiz isso aí. É aquilo lá, né? Vamos fazer um supino? Falou assim para mim, Marcelo, vamos fazer um supino? Eu falei, vamos lá. Aí ele falou, a barra é aquela. Eu olhei para a barra assim. Falei, é barra mesmo o negócio. Eu falei assim, coloca o quanto de cada lado? Ele falou, só a barra tem 30. Marcelão, quando ele falou assim, só a barra tem 30, eu falei, vamos lá na barra. Daqui a pouco você põe mais alguma coisinha. Comecei lá. Oh Jesus. Nunca glorifiquei tanto. Aleluia. Ele falou, põe mais quanto? Eu falei, não gostei daqueles pesos, só da barra. Esse peso tudo feio. Aqueles pesos é tudo horrível. Fiquei só na barrinha e quase pedi outra barra, uma de chocolate que era para dar aquele reforço. Meu irmão, o tempo, diga para o seu irmão, o tempo passa. Tem jeito. O tempo, só para descontrair um pouco, o tempo passa. Fisicamente, nós vamos sofrer agravos, o corpo vai envelhecendo, é natural. Não se preocupe com isso. Se serve de consolo, passa para todo mundo, não é só para você e para mim. Ok? Mas dentro desse contexto também, o Senhor vem para tratar também das partes interiores nossas, dos nossos sentimentos. Sentimentos que vêm para reestruturar a nossa alma, para que nós não possamos estar fadados aos sentimentos do passado. Sabe aquelas coisas que muitas vezes lá atrás querem nos aprisionar? Querem nos levar a naufragar, querem nos levar a lembrar todos os dias. Sabe aquelas pessoas que deitam no travesseiro e não conseguem esquecer? Aquelas coisas trágicas do passado, porque a nossa mente e o nosso ser tem, muitas vezes, o formato de lembrar tudo aquilo que não serviu e se esquecer das coisas boas que foram agregadas à nossa vida. A minha irmã pregou no domingo passado sobre situações que nós vivemos na infância que foram difíceis. Mas é lógico, eu tenho certeza que ela também não se esqueceu de tantas coisas boas que nós vivemos juntos. Mesmo sendo pobres, esperando chegar algumas roupas da minha tia lá de Pinheiros, para que a gente pudesse vestir uma roupa diferente. Mas isso não fazia com que nós fôssemos menos, ou fôssemos infelizes. Tivemos uma infância assim, abençoada, apesar dos encalços e das situações. Então eu digo para você, vou pedir para o menino ficar atento a mim lá. Quando eu fizer assim, você coloca o texto aí, tá? O passado não é totalmente amargo. E nem tudo que aconteceu no teu passado foi ruim. E se você está aqui foi porque um dia Deus desejou que você nascesse, que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Nunca amaldiçoou isto, por mais que você tenha nascido talvez num lugar muito pobre. Mas você trará sempre lembranças que foram boas. Haverão lembranças amargas, sabe por quê, meu querido? Porque isso chama-se vida. A vida não é constituída apenas de momentos bons e espetaculares.
A vida é constituída de uma série de eventos. Enquanto estivermos aqui, eles acontecerão. Às vezes dormimos alegres e acordamos com uma notícia que não esperávamos de manhã. Mas eu quero dizer para você, quando você entende que Jesus Cristo é o mesmo, você dorme e acorda e diz assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você sabe que o teu sustento não está nas mãos do homem. O teu sustento não vem de meras palavras alheias. O teu sustento não vem de ser humano qualquer. O teu sustento primordial vem de Deus. Ainda que junto nós possamos, como cristãos, uns ajudarmos aos outros, e precisamos fazer isso, levar uma palavra de incentivo. Sim, a igreja existe para isso. Até pessoas fora da igreja muitas vezes veem você abatido e vêm e batem no teu ombro lá, aquela pessoa que não é cristão chega: Marcelão, eu estou contigo nessa. Isso te levanta. Ele é ímpio? Não, ele é um homem abençoado que foi usado por Deus para dizer: vai, continua, mesmo não estando na igreja. Deus prepara todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, o socorro bem presente na hora da angústia se chama Jesus Cristo. Esse Jesus é o mesmo do tempo dos discípulos, sim. Ele vem para tratar dos teus sentimentos, vem para reestruturar coisas na sua alma que talvez estejam aí escondidas, atrás deste grande armário, por detrás do seu coração, que não te fazem perdoar, que não te fazem esquecer, que te fazem lembrar somente os sentimentos ruins e as coisas ruins que você passou. Não deve ser assim. Sobre a nossa mente, muitas ideias, muitos pensamentos. O tempo vai evoluindo, as coisas vão acontecendo, a forma de pensar muitas vezes vai modificando. Até a sua perspectiva sobre a vida vai se tornando diferente. Isto é natural, sim. Mas o apóstolo Paulo diz que independente disso, dessas ideias que vão se transformando e se modificando, precisamos ter a mente de Cristo. As ideias mudam, os pensamentos mudam. Eu trouxe aí o exemplo, o sistema de guerra hoje é diferente. As coisas que acontecem no mundo é diferente. Quando nós pensávamos alguns anos atrás, que alguém ia dizer assim: quanto eu te devo? Tanto, faz um pix. Cara, esqueci, amanhã eu te pago, esqueci de sacar. Nós vivemos situações, eventos, acontecimentos que alteram muitas vezes nossa tomada de decisão. Acontece isso, você tem que ter uma tomada de decisão de um jeito. Acontece isso, você tem que agir de uma outra forma. As pessoas são diferentes. Vou te contar uma historinha rápida. Mais uma. Muitos aqui sabem que eu trabalho e lido com dinheiro bancário, eu lido com dinheiro. Que não é meu, eu lido com dinheiro. Responsabilidade sobre o dinheiro. Deve ter acontecido com pessoas, como a irmã Sandra, a pessoa vem depositar, e às vezes a gente faz, só para a gente ver como ser humano ele é. Muitas vezes assim, infelizmente. Aí você diz para alguém assim: esse dinheiro que você está me dando, está errado. Alguém diz para você: aqui tem 3 mil reais. Você está errado. Vai ter aquela pessoa que vai dizer assim para você: por favor, quanto que deu aí então? Talvez eu... Deu X. Quer recontar? Tudo certo. E vai ter aquela pessoa que vai dizer exatamente assim. E já aconteceu, eu fiz a experiência uma vez só para ver. Ó, que você me deu aqui está errado. Como está errado? Eu contei 3 vezes em casa. Não pode estar errado. Por quê? Porque a pessoa está pensando que você está dizendo que tem menos. Como é a mente do ser humano, pobre muitas vezes. Eu disse para ela: mas eu contei 2 vezes aqui, eu tenho bastante experiência para contar. Ué, o que aconteceu? Não, tem 3.100. Não sabe onde ele enfia a cabeça. Não, acho que eu contei errado mesmo. É incrível como o ser humano é. Mas nós vamos lidar ao longo da nossa vida com vários formatos de pessoas que precisamos aprender a lidar. Não é assim, irmã? Eu não disse que tinha mais ou que tinha menos, eu disse que estava errado. Poderia ser para mais, como poderia ser para menos, como acontece várias vezes.
Aquele que tem sensatez, ele vai perguntar: não, pode ser que eu tenha errado. Quanto que deu aí? Não, deu 3,100. Puxa, muito obrigado, né? O senhor identificou aí e me disse que estava a mais. Sim, vou depositar para você aqui o que tem. Estou dizendo de valor menor, já aconteceu casos de valores muito maiores. Então as pessoas são diferentes na sua forma e na sua atitude de agir e de se projetar em direção ao outro, porque as pessoas mudam. Diga para o teu irmão: as pessoas mudam. Diga assim: as pessoas são diferentes. Eu não estou dizendo que as mudanças são ruins, porque às vezes nós entendemos isso também. Quando você diz para alguém assim: puxa, está vendo essa pessoa como que ela está me tratando? A outra pessoa já pensa o quê? Que está tratando mal, que está tratando com indiferença. Não, você viu como ela está me tratando? Está me tratando muito bem. Nossa, como melhorou o nosso relacionamento. Há uma tendência de achar que sempre está acontecendo algo de ruim, algo de mal. E nem sempre é assim. Galera, me ajuda aí. Só o primeiro, filha. Só um. Só um. Enquanto tudo ao nosso redor está sujeito ao tempo e as mudanças, Jesus permanece o mesmo. Diga para o teu irmão: Jesus permanece o mesmo. Tudo ao nosso redor está sujeito ao tempo. Sobre nós é o tempo cronológico. O tempo de Deus é hoje. Amanhã é hoje. Depois é hoje. Jesus, Ele está sempre no presente. Ele é atemporal. Ele não se limita ao tempo. As coisas que estão ao nosso redor estão trazendo mudanças. Muitas delas nós temos que nos engajar, porque se não nos engajarmos nessas mudanças, ficamos para trás e não conseguimos viver sequer em sociedade, porque as coisas estão mudando. Mas Jesus diz para nós: eu sou atemporal, não importa o que esteja mudando ao seu redor, eu sou o mesmo Senhor que cuido da sua vida. Eu sou o mesmo Senhor. Ele está dizendo assim: o meu caráter não muda, o meu amor não diminui, a minha graça não falha, o meu caráter não muda, o meu amor não diminui por você. Saiba de uma coisa: e a minha graça sobre a tua vida, ela não falha. Ela não falha. Fique tranquilo. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pastor, mas o passado me incomoda. Olha o que diz agora. Não há passado que tenha apenas registro de dores e frustrações. A vida produz todos os tipos de tempos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, 8. Coloca aí para mim esse texto de Eclesiastes, rapidamente. Eclesiastes capítulo 3. Não há passado que tenha apenas registro de dores e frustrações. A vida produz todos os tipos de tempos. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Continue, 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora.
Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Só até aí. Então o tempo, meu irmão, tem tempo de tudo. Nós estamos associados a esse tempo. E algumas vezes, nós vamos ver que chegou aquele tempo da dor. Tempo da luta. Sabe o tempo da prova, sabe o tempo quando existe a perda. E você diz assim, será que eu vou suportar essa perda? Faça com que a sua mente, seu coração e o seu espírito seja enriquecido das boas lembranças. Se você ficar com seu pensamento envolvido somente nos acontecimentos trágicos, naquilo que foi mórbido na sua vida, você vai definhar. Tudo aquilo que você buscar vai parecer tão pequeno diante da dor, porque você decidiu viver sob a circunstância da dor, do luto, do medo e do fracasso. Mas se você decidir, o meu Redentor vive, o Senhor é mais sobre todas as coisas, Deus está comigo nessa situação, nada vai me impedir de adorar ao Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e da minha história. Então você vai fazer com que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam no momento atual, elas não venham sobre ti, te façam naufragar e definhar espiritualmente, muitas vezes emocionalmente e muitas vezes até mesmo fisicamente. Porque você vai olhar para o seu Senhor e vai dizer assim: eu sei que o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, e em meio a essa peleja e essa luta, o Senhor não me abandonará. Não me abandonará. Abra a tua boca em prol da sua própria vida. Estabeleça sobre a sua vida, estabeleça sobre o seu linguajar, não um decreto de fracasso, mas um decreto de vitória. Porque é um decreto de vitória que Deus tem para você. Jesus não morreu à toa em vão naquela cruz. Ele disse: eu continuo sendo o mesmo de outrora. Eu sou hoje sobre a sua vida. Eu sou hoje. Para Jesus não existe um amanhã. O pastor estava contando do testemunho. A irmã Aline contava do testemunho, sabe por quê? Porque esse dia, pastor, Jesus já conhecia. Jesus já conhece o dia de hoje e o dia de amanhã. Pode ver quem for na contramão, você está com as mãos dadas do lado do mestre, Ele vai te socorrer. O passado você não pode mudar, entenda isso. Ninguém pode voltar e mudar o passado, mas você pode fazer do teu presente, do teu futuro, algo de grande vitória para você. Você pode afogar as mágoas do passado, quando você parar de dizer com a tua própria boca: eu não consigo. Porque cada vez que você fala para você: eu não consigo, brasas do inferno vêm sobre a sua vida para dizer: você não vai conseguir mesmo. Cada vez que o passado te fizer mergulhar num grande poço de lama, você só tem um nome que você pode clamar, e o nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. E quando você clama esse nome, ele se apresenta e diz assim: eu sou o mesmo que andei sobre as águas, eu sou o mesmo que curei os leprosos, eu sou o mesmo que deu vista aos cegos, eu sou o mesmo que multipliquei os pães. Eu sou o mesmo que curou chagas,
que curou feridas, que curou almas que estavam perdidas. Eu sou o mesmo que sou maior do que o tanque de Siloé, porque eu sou o próprio tanque. Você não precisa experimentar o mover de uma água que só pode curar uma pessoa, porque o mover destas águas é Jesus, e aonde Ele se move as coisas acontecem. Basta mergulhar nele e você será curado. Talvez você diga: eu não preciso de cura física, eu estou bem, pastor. Mas talvez aí dentro do teu emocional existam chagas e feridas que estão abertas, que Jesus diz para você hoje nessa noite: eu estou aqui para curar. Ele diz: o meu caráter não muda, o meu amor não diminuiu, a minha graça não falha. Jesus não se tornou menos poderoso do que no tempo dos discípulos. O tempo não tirou o seu poder. Jesus não se tornou nem mais severo, nem mais distante. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é atemporal, meu irmão. Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Me ajuda aí. A obra de Jesus na cruz, ela é completa. Ela é completa. Ela é eterna. Não importa o que você esteja passando hoje, eu te digo em nome de Jesus, Ele continua sendo o mesmo e caminha ao seu lado. Ele continua sendo o mesmo e caminha ao seu lado. O Jesus que caminhou com os discípulos, que curou os enfermos, que perdoou pecadores, Ele está presente hoje em nossas vidas. Ele se faz presente nesse lugar para dizer para você: levanta-te e anda. Levanta-te e anda, porque eu estou contigo. A minha mão continua estendida para te levantar, para te suster e para te dizer: eu continuo mesmo. Eu continuo mesmo. Esse termo, o mesmo, ele vem para definir isto que é atemporal. Quando ele diz que eu sou ontem, ele está dizendo: filho, eu sou antes da criação. Antes que você existisse, antes que você fosse formado, como diz o Salmo 139, no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito para a sua vida. Porque eu sou antes da criação do mundo. Jesus disse que por meio dele tudo se fez. Foi revelado o amor de Deus. Ele se fez homem e morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e tudo que ele realizou continua acontecendo, e é a base da nossa fé hoje. Sem Jesus não dá para viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou sua vida? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus me deu paz e perdão. Você é diferente com Jesus. Você recebe afronta e você não devolve com afronta. Pastor, é difícil? Eu digo, meu irmão, é. O homem natural vem e você fala assim: em outros tempos minha mão já estava balançando, ó. Já estava balançando. Aí você diz: Senhor, segura o homem natural.
Em outro tempo, Senhor, eu já teria reagido de uma forma que eu desconheço. Mas hoje a tua reação é diferente, sabe por quê? Porque você está melhor. Porque você é melhor com Jesus. As tuas atitudes corroboram para aquilo que você diz na sua vida espiritual. Porque não adianta dizer sou crente. No primeiro conflito, no primeiro confronto, a sua atitude se torna muito mais repugnante do que o ímpio. Não resolve. Perdemos tempo dessa forma. Mas quando esperam uma reação nossa, e a nossa reação é abençoadora, ou no mínimo não reacionária, sem reação, às vezes até de se calar, significa que esse Jesus que é eterno está fazendo algo eterno dentro de você. Pastores, tem pessoas que eu não consigo olhar nos olhos hoje porque me trazem lembranças ruins. Meu querido, quando a lealdade é quebrada é algo terrível. Quando você sofre uma agressão covardemente é algo terrível. Tivemos há um tempo atrás uma experiência muito triste. Algumas pessoas sabem disso. De alguém que trabalhava para nós em Guararema, né, pastor? Como reagir? Perdoar. Não tem outro jeito. Tudo que eu fiz é para mostrar Jesus, tudo que eu fiz é para... E de repente você é apunhalado pelas costas. Como fazer? O que fazer? Abençoar. Nisso está o diferencial que é na sua vida. Jesus, esse que é o mesmo hoje, ontem e eternamente, ele entrou dentro da sua vida, no seu coração e disse assim: eu estou fazendo uma revolução de amor dentro de você. Eu estou mudando a tua história. Pessoas vão dizer e olhar para você e dizer: eu não estou te reconhecendo. Quando disserem isso, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque um grande milagre aconteceu na sua vida. A obra de Jesus é completa e eterna. O Jesus de hoje diz assim: eu estou vivo. Jesus diz para você hoje: eu estou vivo. Jesus diz: eu estou vivo. Jesus diz: eu não fiquei no passado. Eu continuo atuando com o mesmo poder e a mesma autoridade. Por isso eu posso dizer nessa noite, sem medo de errar: caiam por terra agora todos os inimigos de Deus contra a sua vida. Porque esse mesmo Jesus que libertou no passado, hoje através do Espírito Santo, quando clamamos o seu nome, ele está aqui para dizer: receba aquilo que você precisa para ter a sua vida transformado, porque Jesus, ele é atemporal. O mesmo que operava no passado, ele opera hoje, basta crer. Jesus quer morar através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E o seu Espírito diz assim: eu quero ter com você um relacionamento real e genuíno. Você aceita esse relacionamento? Não é um relacionamento qualquer. É algo real, verdadeiro. Um relacionamento real, genuíno. Daquele que vai estar contigo, quer nas lutas, quer nas provas, quer nas dores. Que vai te mostrar um pouco mais definidamente que a vida é isto. Ela não é feita apenas de momentos maravilhosos. Nesta igreja, neste ministério, você não vai escutar isso. Se você quiser escutar isso, talvez você tenha que ir para outro lugar. Aqui você vai encontrar a realidade do que é a vida.
A vida é cheia de intempéries, de situações. Nós dormimos bem, às vezes acordamos com algum problema. Dormimos com uma notícia maravilhosa e acordamos às vezes com uma notícia difícil de enfrentar. E às vezes o oposto, dormimos com uma notícia muito ruim, quando acordamos, recebemos uma notícia gloriosa. Nosso irmão já saiu do hospital, glória a Deus, já está em casa. Os médicos estavam dizendo, eu acho que não tem jeito, vai ter que amputar a perna. Ele já está lá. Esses dias eu liguei, ela disse, já está criando uma casquinha nesta perna. Deus está operando, é o milagre se realizando. A notícia muitas vezes é ruim, mas meu querido, nada melhor do que um dia após o outro. Saiba de uma coisa, cada dia quando você entrega a vida para Jesus, está sob o controle e sob o domínio daquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz, que tudo realiza. Meu irmão, preste atenção, pode orar, pode confiar, pode pedir, porque o socorro virá sobre a tua vida e você sentirá a presença de Deus agindo sobre cada causa que você enfrentar. Pode orar, pode pedir, jejue se for necessário, clame, porque eu vou te dizer uma coisa: este Jesus que eu estou te dizendo hoje é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não mudou e não mudará. Ele continua perdoando. Muitas vezes o inimigo quer que você seja refém dos pecados já cometidos. Ele quer que você seja refém do seu passado. Ele quer que você seja refém das suas amarguras. Ele quer que você seja refém dos seus medos. Ele quer que você seja refém dos seus traumas. Mas Jesus diz assim: eu estou para fazer coisas novas na sua vida. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Com poder eterno eu me entreguei. Te dei a minha vida. Com fidelidade eu te atraí. Com meu próprio sangue eu te remi. Jesus te diz: chamei-te pelo nome. Tu és meu. Vou dizer de novo para você, cantando. Com amor eterno, Jesus dizendo: eu te amei. Com poder eterno eu me entreguei. Te dei a minha vida. Com fidelidade eu te atraí. Com meu próprio sangue eu te remi. Chamei-te pelo nome. Ele diz para você, ó: tu és meu. Ora labaxé, relicanta na massura labaxé. Oh, tu és meu, Jesus diz. Tu és meu, tu és meu. Tua casa, tua família, os teus sonhos, os teus projetos, tu és meu. Tu és meu. Jesus tem prazer em abençoar. Jesus tem prazer em nos levar a lugares mais altos. O mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Sabe o que significa a palavra eternamente? Eternamente vai muito mais do que o amanhã. Eternamente é para todo sempre. Jesus está dizendo assim:
Eu nunca deixarei de ser quem eu sou. Quantas pessoas talvez passaram sobre a sua vida ao longo de tantos anos vividos? Quantas pessoas que você dizia assim: não me decepcionarei com estas, mas aquela eu acho que eu vou me decepcionar. Aconteceu exatamente o oposto. Sim ou não? Quantas pessoas que você poderia dizer assim: eu posso confiar piamente nessa pessoa, e de repente quem te deu socorro foi aquela pessoa que muito pouco falava com você. Parecia que estava distante, mas quando soube que você precisava de um socorro, foi essa pessoa que te ajudou. A vida é assim, as pessoas são assim. De quem você menos espera, muitas vezes você tem um abrigo, um acalento. E a quem você pensou que pudesse recorrer, você tem portas que se fecham. Dói, né? É triste. Mas tudo isso pode ser superado quando você olha para Jesus e diz assim: Ele continua sendo o mesmo. Ele diz: eu continuo sendo o mesmo. E sabe o que eu sou? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe o que eu sou de Jesus? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis. Eternamente Ele é Deus. Não se preocupe com as decepções. Podemos sim enfrentar decepção com algumas e contentamento com outras. Mas eu creio que Jesus está conosco e nós estamos diante daquele que não falha e nos dá esperança de vida eterna. A obra de Jesus na cruz, não 4, não se preocupe. Diga para o seu irmão: não se preocupe. Jesus é constante. Oh glória, Jesus é constante. Fiel. Poderoso. Cheio de compaixão. Quando o Senhor me dá essas coisas para escrever assim, às vezes eu vou escrevendo e vou chorando e dizendo: Senhor, é verdade. Tu és poderoso. Tu és cheio de compaixão. Senhor, o meu futuro está nas mãos de quem não falha, de quem não se esquece de nós. Ele não desiste de você. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece da sua casa. Ele não se esquece dos seus. Mas eu quero te dizer algo: você precisa dar um passo de coragem diante dele e dizer: eu quero que a minha história comece a ser escrita de uma maneira diferente. Eu quero compreender um pouco mais desse Jesus. Eu quero viver experiências com Cristo. Eu quero entender o que é a eternidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, por que não dizer tempos finais. Talvez pouco você ouvirá falar sobre isso, porque não traz ibope e nem lota a igreja. Alguns dizem assim: pastor, estou preocupado com esta guerra, com as coisas que estão acontecendo em Israel, que é o termômetro do mundo. Eu digo: não fique preocupado, enquanto houver guerra está tudo bem. O problema é quando houver paz. Porque quando houver paz, se manifestará o anticristo e o falso profeta. Alguém que conseguirá gerar um domínio global sobre a terra. Aí o povo de Deus pode ficar certo que Jesus está às portas. Enquanto houver guerra, ainda não é o fim. A Bíblia diz que se levantará o iníquo
Mas aquele que está com Jesus, aquele que está firme na videira verdadeira, aquele que consegue entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele sabe que Jesus virá. Arrebatará a sua igreja e descerá depois com ela em glória, para novos céus e nova terra aqui. Todos os reis e poderosos serão destituídos, e Jesus governará um milênio junto com a sua igreja. Eu quero estar lá. Será um milênio de paz, onde depois ainda tentará se levantar o inimigo, mas será destruído com o sopro da sua boca, e será lançado no Hades, no mais profundo do abismo. E aí então a sua igreja subirá para as mansões celestiais de João 14. Isto, meu querido, não é um conto da carochinha. Isto é a palavra de Deus. E quando você diz, pastor, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha casa, eu digo para você, o primeiro passo que você precisa dar é crer que Jesus é o mesmo e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, o que significa isso? Significa que quando eu digo e declaro diante dos principados e potestades de que Jesus passa a ser o meu Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu quero que agora o Senhor possa governar a minha vida, a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos. Eu quero que o Senhor possa governar tudo que diz respeito à minha vida. É quando a gente diz assim, eu andei por tantos caminhos, eu busquei em tantas coisas, não encontrei paz, não encontrei satisfação. Sabe por quê? Porque tudo que é terreno pode satisfazer coisas terrenas, mas somente aquilo que vem do trono de Deus pode satisfazer os anseios que estão na alma do ser humano. Somente a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, pode nos levar a patamares mais altos, experiências gloriosas, onde o mover de Deus, o Espírito Santo, se estabelece, cuidando, dirigindo e orientando as nossas vidas. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você com mais de 40 anos de ministério, junto com o meu pastor amado aqui. Muitas lutas, muitas provas. E quando você pensa, diz, terminou essa, Jesus diz assim, está chegando outra, meu querido. Quando você diz assim, agora sim, parece que acabou a tempestade, daí vem uma tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nesses 40 anos, Jesus Cristo nunca nos abandonou. Jesus Cristo nunca nos deixou só. Jesus Cristo nunca virou o rosto para nós. Pessoas podem virar o rosto, mas Jesus não. Jesus não, porque Ele disse um dia, o Espírito Santo, meu representante legal na terra, estará convosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Estou encerrando. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma luz que não vem. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja numa ilha à espera de uma paz que lá não tem. De novo, talvez você esteja lá. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma luz que não vem.
Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo destruir a própria vida. Talvez em tuas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Eu digo para você hoje, sem medo de errar: Jesus, Ele tem uma saída. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, levante sua mão, Ele quer segurar na tua mão. Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Enquanto o Marcelo continua lá, eu quero orar pela sua vida. Enquanto estiver orando, eu não sei se há pessoas aqui que não receberam Jesus, ou talvez não conseguiu entender o sentido da eternidade que há nele. Talvez oscile entre o que é espiritual e o que é religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Religiosidade não nos traz a presença do Rei dos Reis. Talvez você precise sair de um patamar de religiosidade e entrar no verdadeiro mundo espiritual. E quando isso acontece, tudo se transforma de dentro para fora. Talvez você passe a não ser reconhecido por pessoas, mas fique tranquilo, Jesus está te conhecendo melhor, e você a Ele. O homem não pode curar as dores interiores de ninguém. Ele pode sim auxiliar com palavras, mas sempre que ele vai trazer algo, ele precisa chegar junto com o nome de Jesus. Porque se nós pudéssemos simplesmente nos autocurarmos, não precisaríamos nada. Seríamos meros mensageiros de mensagens para nós mesmos. Mas nós precisamos desse Jesus para nos curar, e enviamos esse Jesus para todos os lugares. E quando abraçamos alguém e declaramos que Jesus quer fazer parte da sua vida, nós estamos simplesmente mencionando o nome que é sobre todos os nomes, e as coisas acontecem. E tudo se reproduz de uma maneira gloriosa. Eu quero orar por você. Daqui, quero que você participe desse momento de oração. Mas se você disser assim também: pastor, eu preciso de uma cura interior. Eu preciso de uma libertação da minha alma, disso que aflige, que dói, que não quer sair. Ou você pode dizer:
Pastor, eu preciso hoje receber esse Jesus. Eu digo, será a maior e melhor decisão na sua vida. Eu não posso deixar fugir essa oportunidade. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não fique preocupado com pessoas. Olhe para Jesus, autor e consumador. Olhe para cima. Olhe para aquilo que o Espírito Santo está movendo dentro do seu coração. Porque quando você der um passo de fé em direção para receber Jesus como seu Senhor, Ele te abraçará de tal forma que por onde quer que você vá, você nunca mais se sentirá sozinho. Você nunca mais se sentirá sozinha. Você sentirá o aconchego de um mestre amado, de um Senhor que diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, agora, Pai, vai tocando, Senhor, cada coração, cada vida. Eu não sei, Senhor, o que cada um veio buscar. Eu não sei, Senhor, o que cada um precisa. Eu sei o que eu preciso de Ti. E cada dia mais, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não há poder em mim. A autoridade, Senhor, que possa ter, vem de Ti. E vem do nome que é sobre todo nome. E nessa autoridade do nome de Jesus, nós agora, Senhor, conclamamos: Espírito Santo, Espírito Santo, passa por aqui. Espírito Santo, passa por aqui. Move-te aqui, Espírito Santo. Oh, sopra sobre os corações. Remove as aflições. Espírito, sopra hoje aqui. Espírito. Enche-me de Ti, toca, Senhor. Enche, Senhor. Restaura, vivifica corações, Senhor. Move o Teu Espírito, Senhor. Vai enchendo, vai tocando, libertando, restaurando, Senhor. Só Tu podes, Pai. Só Tu podes, Pai. Santo Espírito, vai agora, Senhor, tocando. Deixa Deus tocar. Deixa Deus curar. Ele quer te libertar. Ele tem uma proposta de vida eterna para você. Não importam as tuas dores, não importam os teus temores. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Vem curar, Senhor, vem libertar. Se você desejar um momento agora, dê um passo de fé a esse altar. Nós vamos orar por você. Vem aqui arrancar essa amargura, essa dor. Vem tirar de dentro de você, pelo toque do poder de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Aquilo que te aflige não é maior que o nome de Jesus. Oh, Senhor, vem libertar, Jesus.